Olá, turminha! Bom dia! Começou o nosso fim de semana. Sexta-feira chegou. Vamos lá? Bom dia, turma do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de português. Vamos lá, produzindo texto oral e escrito na página 30. Vamos todo mundo pegando o livro? Hoje a nossa matéria vai ser bem curtinha, né? Nós temos aqui um texto. Muito bem, mas que gênero que esse texto traz? Ele está classificado em qual gênero, né? Ele está classificado no gênero fábula, né? E toda fábula, ela tem lá no final uma moral de história, né? Ela nos ensina uma certa lição, né, de vida. Muito bem, leiam esse texto, que é a cigarra e a formiga, e as formigas, né? Que a cigarra é aquela que fica cantando, cantarolando, tocando a sua viola, enquanto as formigas trabalham todo o verão. E no inverno ela sofre uma decepção, né? Não trabalhou, né? E será que ela vai ter comida, vai ter alimento? Trabalhou ou guardou alimento? Muito bem. Com os colegas, responda oralmente o que aconteceu na fábula. O que será que aconteceu na fábula? Será que essa formiga ajudou essa cigarra? Será que... Quais são os personagens dessa fábula? O que elas têm em comum? Ambos são animais, né? Isso é o que elas têm em comum, a formiga e a cigarra. Muito bem. E esse texto é uma fábula, é uma narrativa, conta uma história? Sim, é uma fábula, é uma narrativa e conta uma história, sim, das formigas e a cigarra, né? A vida das formigas, que ela trabalha, e como se comportou a dona cigarra, né? E sobre o final do texto, os preguiçosos nada tem a colher. É verdade, que a gente não trabalha, passa pela vida, né? Cresce, envelhece, né? Sem guardar o que trabalhou a vida toda, pode ser que passe as dificuldades, né? O que essa afirmação significa? Mais ou menos isso que a professora falou, né? Quem não trabalha, quem não guarda o que ganha, passa dificuldades, né? Então, vamos lá produzir esse texto oral e escrito. Essas outras questões, quem lê o texto vai saber responder. Mas eu vou focar no produzindo o texto oral e o escrito. Aqui na página 32 vai nos dar esse roteiro, né? Fazendo um rascunho. Primeiramente, quando a gente quer produzir um texto, nós temos que fazer um rascunho, né? Vamos lá, pensa na moral que quer dar a história para encaminhar os acontecimentos dos personagens. Para isso, reflita sobre o dia a dia e as atitudes que você julga importante. Primeiro você tem que pensar sobre quem você quer escrever, se é sobre um animal, se é sobre uma pessoa, se é sobre o clima, se é sobre o universo, sobre o quê? Tem que ter um sentido, né? Tem que ter um personagem, né? Se é sobre a natureza, né? Se é sobre as paisagens. Vamos lá, pense em alguma coisa. Primeiro, inicie o texto deixando explícito os personagens, é o que a professora falou. Vamos deixar bem explicadinho quais são os personagens, o que vai participar desse texto. Por exemplo, você vai falar sobre o seu cachorro, então o personagem principal é o cachorro, ou é você, ou é o papai, ou é a mamãe, ou é o papagaio. Então vamos pensar nesses personagens. O local, aonde vai acontecer, aonde está acontecendo a história que você vai contar? É numa fazenda? É no sítio? Né? É em casa? Muito bem. E quais são as opostas nas fábulas? O que são o do contratempo, né? As facetas. Por exemplo, explique, por exemplo, a cigarra. Como a cigarra agia de maneira oposta à da formiga em face das responsabilidades. Por exemplo, você vai contar a história de uma pessoa ou de alguém que trabalhava, que fazia algo e tinha um outro animal ou a outra parte, vamos dizer assim, que fazia o contrário.
né? Isso é a parte oposta, né? Crie falas para os personagens usando travessões ou aspas, né? Então, lembra quando alguém está falando? Parágrafo, travessão é a fala de alguém. Dê um fim à narrativa e a partir do qual seja introduzida a moral da história. Olha aqui tem a moral da história. Aqui, ó, os preguiçosos nada têm a colher. Lógico, né? Você não trabalhou. E lembre-se de criar um título atrativo, atraente para o texto, tá? Porque tem que chamar atenção, porque as pessoas que querem que vai ler, ele tem que ficar interessado em ler aquele texto, né? Por isso que tem que ser atrativo. E também, aí eu avaliando. Esse é o fazendo o rascunho, tá? Você vai fazer um rascunho. Agora vamos avaliar. Entrega o texto a outro colega, ou o papai e a mamãe, né? Porque agora a gente não tá podendo ter contato com o colega. E peça a ele que observe os itens da ficha de avaliação. Então, ele vai avaliar a ficha de avaliação. Ele vai ver a sequência dos fatos, se está clara. É possível compreender a história? 2. Os personagens são animais criados para dar uma moral à história? 3. O texto leva as pessoas a pensar sobre as próprias ações? Pense nisso. Então, 9. Continuando. Escute as observações do colega antes de passar a limpo o texto. Quando você pede opinião a alguém, fique caladinho, aceita a opinião, né? Receba com amor essa opinião, porque a pessoa vai te dar a opinião para te ajudar a crescer, né? Não é criticando, não. É uma crítica boa. A crítica, mas é boa para você crescer. Então, aceita com carinho e aí você vai fazer a melhora no seu texto, né? Vai melhorar aquilo que a pessoa pediu para você melhorar, tá? E em um dia marcado pelo professor, apresente oralmente a fábula aos colegas. Depois reúne os textos. Nós vamos apresentar esse texto, então, na semana que vem, na primeira aula de português, que seria na quarta-feira, não da semana que vem, que nós temos avaliação, né? Logo após a avaliação. Então, na outra semana, na quarta-feira, vai cair no dia outubro, vai cair no dia 28, tá? 28 de outubro. Aí nós vamos avaliar. Quem conseguiu fazer o texto vai apresentar para nós lá no Zoom mesmo, tá? A professora quer ver. Ou tira foto, que o Zoom, gente, não dá para ler direito, né? Só quem tá falando. Então, a imagem lá não é legal para os trabalhos escritos. Então, tira foto e posta para a professora ver, tá? Então, essa hoje é a matéria de português, ok? Faça o texto, produza o texto e posta lá para a professora ver. E lembrando, gente, como é que anda o projeto leitura? Alguém conseguiu fazer um desenho? A releitura em forma de desenho? Estou aguardando, hein? Até agora não recebi nenhum desenho. Então, ó, é trabalho, pessoal. Tem que fazer, tá bom? Tem que entregar, ok? Tá explicadinho lá. Na dúvida, pergunta para a professora. Eu tô sempre aqui, todos os dias no Zoom, ok? Beijo, até a próxima aula.